E aí galera, tudo bem? Eu sou o Rick Bastos, para quem não conhece, esse é o professor Anderson Oliver, Opa! Professor de bateria do Instituto Musical RT e também dá aula fora do Instituto, né? Isso, exatamente. Tudo bem contigo? Tudo ótimo, Rick. Prazer, né? Tudo meu. Anderson, fala um pouco do seu trabalho aqui como professor no Instituto Musical RT. Então aqui, né, no Instituto, a ideia do curso, né, é mostrar mesmo para o aluno, né, a importância desse instrumento que é a bateria, né? A bateria, então, que é um instrumento rítmico, formado ali por tambores e pratos, né? E é fundamental, né? Na verdade, é o coração da banda, né? É verdade. E aí o curso, então, ele é apostilado, dividido em 6 módulos, né? E dentro de todo esse conteúdo, a gente vai trabalhar as técnicas, muita coordenação motora, grooves, todos os estilos musicais, né? Já que é um instrumento totalmente voltado para o rítmico, né? Então é importante que o aluno conheça, sabe, desde o forró ao heavy metal, jazz, blues, salsa, merengue, né? Então isso é muito importante, né? E sempre, né, a gente procura, né, fazer com que o aluno toque junto com músicas, com metrônomo, né? E também, lógico, que a gente tem aqui a prática de banda também, que é muito importante para incluir o aluno aí, com né? Certeza. Dentro. Tirar a timidez. Exatamente. Ensina o trabalho dele ao público também. Mostrar, né, o palco mesmo, né? Como vai ser no palco, na hora do... Ter confiança, né? Na hora do 3, 4 valendo, né? Então já começa a aprender isso desde a aula também na prática de conjunto. Com certeza. Ô Anderson, no caso aqui no Instituto, qual é a faixa etária de alunos que você leciona hoje? Você diz com relação à idade dos alunos? A partir de 5 anos, a gente já começa, a criança com 5 anos, a gente já começa a dar uma musicalização voltada para o instrumento. 5 anos? 5 anos, né? E aí, infinito, né? Pode ter 200 anos e vamos tocar batera e vamos que vamos. É um instrumento muito gostoso, né? E qual é a idade que você vê mais facilidade para pegar os exercícios? Estamos falando de prática. Sim. Normalmente, assim, a galera ali que está na adolescência, vamos dizer, né, com 12 anos, às vezes é a questão do conhecimento mesmo, do gás de querer estudar, porque é um instrumento que depende muito da prática, né, coordenação motora, né, então quanto mais melhor, né, e normalmente essa galera com essa idade, né, eles costumam a se empenhar um pouquinho mais, não que seja diferente em outras idades, né, mas a gente colocando uma porcentagem aí, normalmente a galerinha ali da adolescência, vamos contar dos 10 aos 15 anos, né, tem mais tempo, na verdade, para estar fazendo isso daí. Você, como professor, você acha que tocar bateria tem que ter dom ou qualquer pessoa pode tocar? Qualquer pessoa pode tocar, né? Aí entra, né, a questão do dom, eu viso sempre como a prática, né? Tem pessoas que têm mais facilidade, então, né, realmente não vai ter que estudar tanto, e tem pessoas que vai ter que se empenhar um pouquinho mais, né? Mas todo mundo aprende. Certo. Qual é a primeira coisa que você passa para um aluno em seu primeiro dia de aula? Primeiro dia de aula, então, apresenta o instrumento, né? A gente procura trabalhar muito postura, né? Tanto postura de corpo, postura de mão, de como segurar a baqueta, que tudo isso vai ajudar muito lá na frente, né? E com relação a isso, a gente já começa a primeira aula, o aluno já sai tocando, no mínimo, uma musiquinha. É mesmo? Olha aí, pessoal, veio pichando também. Essa é a ideia. Já sai tocando pelo menos uma musiquinha no primeiro dia. Essa é a ideia. É difícil ter essa coordenação, por exemplo, para o primeiro dia, tocar na caixa, espera aí, deixa eu ver, deixa eu imaginar, para quem é canhoto vai ser, né, você é canhoto? Visão. Não, eu não. Tá. Eu digo para quem vai assistir, exatamente, vai ter uma outra visão. Verdade. Eu estou me vendo aqui, com uma caixa aqui, certo, aqui o chimbal, isso, os 2 pratos aqui, não sei qual que é de ataque, qual que é, não entendo nada de bateria. Tranquilo. Né, os 2 pratos, é isso? Isso. Normalmente a gente tem a configuração dentro disso que você falou. O grandão aqui, que é o bumbão, que a gente vai tocar com o pé direito. Aí aqui a gente tem realmente a caixa, o chimbal, que é o instrumento condutor, né? E a gente tem os tom-tons, normalmente a gente chama de tom 1 e tom 2. O surdo, que não deixa de ser também um tom, tem gente que chama de tom 3. E no mínimo a gente tem o prato de ataque, aqui à nossa esquerda, e o
prato de condução aqui à direita, né? Mas a gente sabe que hoje em dia o kit de batera, né? Ele pode ser tanto menor quanto bem maior, a gente vê aí nos shows, nos clipes, né? Mas esse seria então o kit básico mesmo. As baterias são gigantes. Gigantescas. Tipo Rush, né? Da Rush, a bateria exatamente. O cara tem que virar assim pra tocar. Literalmente isso. Newport é uma bateria, eu não lembro. Newport, exatamente. É legal. E, bom, o pessoal que tá vendo, enquanto a gente tá conversando, o pessoal tá assistindo no vídeo aqui, você tocando. Ah, bacana. Eu conversei com o seu aluno, um dos alunos, que é o... Deixa eu lembrar... Rafael? Acho que é o Leonardo, né? Que a gente gravou. O último que a gente gravou, acho que foi o Leonardo, se eu não me engano. Pra guardar o nome. Não, tranquilo. Leonardo, isso. E aqui nesse vídeo, eu vou colocar o primeiro vídeo, o pessoal tá assistindo bacana. aqui em cima. Show de bola. E eu vou fazer um comentário sobre essa aula que eu assisti legal. com ele. Eu acho que essa aqui. Isso, é o Leonardo mesmo. Aqui no caso, qual é o que você está passando para ele? Aqui na verdade com o Leonardo, né, ele já vem, né, trabalhando o que a gente chama de grooves, que são os ritmos mais voltados para toda a parte do rock, do funk, né, legal. da black music, né. E o Leonardo, na verdade, né, ele já toca na igreja, né? E aqui a gente está, na verdade, começando a trabalhar uma musiquinha. Então a gente está pegando a ideia do groove, né, do ritmo da música, né? Que tem uma variação aí da semicolcheia, né? A partitura a gente consegue perceber isso. Então a gente tem esse X, é o chimbal condutor, né? Que fica nos dando ali a contagem, né? Certo. A notinha de baixo que é o bumbo, pé direito, e a notinha mais em cima é a caixa com a mão esquerda. Os bumbos, né? Isso, exatamente, certo. né? E aí, né, a gente tem então as variações, né? Por exemplo, aqui, né? O solfejo desse groove seria tum tum pat, patum patum pat, tum tum pat, patum patum pat, né? Você vê, cara, e você mostrando parece tão fácil, mas você ler e fazer isso já é outra história. Por isso que a partitura a gente começa a trabalhar desde a primeira aula, né? Para o aluno se acostumar, não é difícil, mas é como qualquer língua, qualquer escrita, né? Então você precisa acostumar. Eu brinco que assim, a história da escrita da partitura é igual quando a gente está aprendendo a ler, tem que conhecer o alfabeto, montar sílabas, palavras, até sair lendo, né? Aqui é a mesma história, você tem que conhecer os símbolos, cada valor musical, quanto vale, qual o nome, e depois chega uma hora que você bate o olho e sai lendo, que é o que a gente chama de leitura à primeira vista. Muito interessante. Bacana. Aqui, no caso é você tocando, que eu vou mostrar pra galera que tá assistindo aqui em cima, tá? Certo. E aqui você continua falando sobre isso que você passou pra ele. Isso. Uma caixa lá, né? É a caixa que fecha o ritmo, né? Ele vai dobrar essa caixa. Legal. Entendeu? Isso, lá no final, ó. Porque na verdade, né, como qualquer música, normalmente tem as variações, né? Então a gente tem sempre um groove base, né? E a gente tem as variações, que é o que mais ou menos a gente está trabalhando ali, né? Então eu posso pegar aquele primeiro groove lá, né, que a gente acabou de solfejar aqui, tum tum pat patu patum papat, né? Então a última caixa a gente dobrou ela, já dá uma outra variação, isso no contexto da música, né? Dependendo da linha rítmica que está rolando, um riff de guitarra, seja, né, a linha do baixo, né, isso completa e lógico que fica muito mais legal, né? Então isso aqui é bacana, né, que mesmo dentro de uma música, né, a bateria é um instrumento mais livre, na verdade, né, com relação a isso de você poder fazer variações, né, e não comprometer tanto, na verdade, o andamento de uma música, né? Então é mais ou menos isso ali que a gente está trabalhando ali nas variações aí dentro dessa aula. Certo, muito legal. Então, Anderson, em relação à teoria, você acha que... Não, aparece às vezes alunos que não querem fazer teoria, que querem só a prática e você acaba passando só a prática, isso acontece? Então, na verdade é natural os alunos chegarem e, não, mas eu quero tocar, né? Não quero ficar aprendendo teoria e tal.
É a parte chata, como qualquer teoria, sim, mas aí você acaba mostrando na aula que sem essa teoria acaba sendo impossível, né? Vai ficar sempre naquela decoreba de groove e tal, de parte de música, e nunca vai aprender a se virar sozinho. A teoria musical, ela vem para isso, né? Tocar, por exemplo, para algum músico, e o cara vai lá, tipo, põe a partitura e fala, segue aqui. Exatamente, né? Você vai gravar, hoje em dia você entra no estúdio, a primeira coisa que o produtor põe lá é uma partitura na sua frente, né? Então precisa saber para onde vai, né? Não tem como fugir, né? E aí, realmente, assim, a minha aula já acaba sendo uma aula muito teórica, né? Porque você vê, o que você assistiu, você já vê, né? Sempre com a leitura de partitura e tal, né? Então, aí ele acaba vendo que realmente, assim, ele aprende ali a ler, aprende toda a parte teórica e ele vai para casa e ele consegue se virar sozinho. Sem essa teoria seria impossível, né? Certo. Então, aí ele vê que realmente é necessário mesmo, que na verdade, é uma ferramenta para ajudar, né? Facilitadora mesmo, né? Então aí ele acaba vendo que precisa da teoria. Qual é o estilo mais procurado hoje em relação aos seus alunos ou pessoas que vêm para conhecer o seu trabalho aqui no Instituto Musical RT? Qual é o estilo que eles normalmente procuram? Olha, eu quero tocar X estilo. Assim, a maioria dos alunos aqui, eles são alunos que já participam, né? Às vezes já tocam, já ingressam tocando na igreja, na verdade, né? Às vezes é um aluno que já toca um pouquinho de violão, de outro instrumento, mas que quer conhecer a bateria, né? Quer tocar a bateria também. Então, o meio gospel hoje em dia cresceu muito, né? Sim. Então, sinceramente, a maioria dos alunos que eu atendo hoje em dia vem do gospel, né? Mas você tem a galera que vem do sertanejo, que vem do samba, do rock, né? Então... Certo. Em relação, você está dizendo que a maioria dos alunos que vêm aqui são do meio gospel. Sim. Eu converso com alguns alunos, ou pessoas de fora mesmo que frequentam a igreja ou que tocam em igreja. Bacana. Alguns falam, poxa, por exemplo, que tocam guitarra. Eu não posso tocar de tal forma ou usar um drive porque na igreja não é permitido. Sim. E tal. A gente entende, isso é questão Sim. a gente tem que respeitar. Né? Exatamente. E na bateria acontece isso também de aluno falar, olha, eu não posso tocar de tal forma porque na igreja é igual guitarra, não posso usar um drive porque não é legal lá. Na bateria, assim, o maior problema é a questão do volume. A gente sabe que é um instrumento barulhento, é um instrumento que você não tem o volume na mão ali para segurar, né? Sim. Então realmente o maior problema hoje em dia, né, de se tocar numa igreja, por causa de acústica também, né? Então é a questão realmente do volume, né? Hoje em dia a gente tem a bateria eletrônica que facilita, Sim. né? Você pluga no amplificador e você regula o volume e aí você toca da forma que você quiser, já facilita. Se não, realmente, né, o músico que está tocando ali, ele vai ter que ter essa musicalidade e consciência de que vai ter que segurar a mão, né? Mas tem como tocar, né? Certo. Isso aí é normal. E aí, no caso, o que você sugere para esses alunos que, por exemplo, não tem uma bateria eletrônica, vai tocar na igreja e tem que tocar aquela bateria porque ele não tem em casa? Sim. Ou não tem na igreja. Você sugere o quê? Quando ela não tem uma prática de tocar assim, suave, vamos dizer. Isso a gente vai trabalhando em aula, né? Porque a técnica, né, que a gente chama de rudimento, na verdade, na bateria, vem para isso, né? Rudimento, então, é o nome que a gente dá ao conjunto de técnicas que a gente usa principalmente para a mão, né? E ele vem justamente para isso, né? Para você aprender a controlar os seus golpes, seja para quando você precisa dar a porrada, tocar forte, ou quando você precisa segurar. E aí isso vem do estudo, né? Então, uma coisa que, lógico, é a longo prazo, né? Tem toda uma sequência de estudos, mas ali o aluno ele vai percebendo a evolução. Ele fala, pô, agora realmente eu consigo tirar o som que eu quero. Eu preciso tocar forte? Eu sei tocar forte. Eu preciso tocar fraco? Eu sei, dentro de todo o estudo ali que ele vem fazendo, né? E qual é o recado que você dá para a galera que está querendo vir com toda a sede para aprender bateria? Galera, assim, vem conhecer, vem fazer uma aulinha experimental, né? Porque nada melhor do que conhecer. E aí realmente vai perceber, esse instrumento que eu quero, ou de repente não, mas vem que eu tenho certeza que vocês vão curtir assim pra caramba. É um instrumento que principalmente a molecada adora, né? Porque, bateu, o som tá pronto, né? Então, assim, vem que vai ser bem bacana mesmo. É isso aí, muito obrigado, Anderson. Eu que agradeço, Rick. E fala seu Instagram pra galera, você tem Instagram? Tenho. Meu Instagram é Oliver Drum. No Facebook vocês me encontram como Anderson Oliver. E
Agradeço por tudo aí. É isso aí, pessoal. Muito obrigado e venha conhecer o Instituto Musical RT. Até a próxima. Um abraço.